A traição do meu marido me jogou na rua sem um centavo no bolso. Foi exatamente nessa época que, por um acaso do destino, um anúncio misterioso caiu nas minhas mãos. Um magnata rico procurava uma mulher para morar em sua casa e atuar como mãe de aluguel e cuidadora de uma criança. Pouco tempo depois, meu ex-marido ligaria dizendo que reconhecia seu erro e estava pronto para me aceitar de volta. Mas o menino de quem eu viria a cuidar respondeu por mim. Minha mãe não fez nada de errado. E o telefone caiu das mãos do meu ex-marido, espatifando-se no chão. A garoa fria de inverno em São Paulo não é tão barulhenta quanto as tempestades de verão, mas penetra até os ossos, congelando a alma. 3 anos de juventude, 3 anos de casamento, 3 anos sendo a nora indesejada numa casa alheia. Tudo o que me restou foi uma mala com uma rodinha quebrada que tombava desamparada aos meus pés. Toquei com cuidado a bochecha onde eu havia acabado de levar um tapa. A dor, ardida, ainda não tinha passado, mas comparada ao vazio dentro de mim, como se algo tivesse morrido no meu peito, ela quase não era sentida. Naquela noite, Vitor Carvalho tinha trazido aquela mulher para casa. Ela era mais bonita do que eu e, o mais importante, sua barriga estava arredondada pela gravidez. Minha ex-sogra, a quem eu um dia chamei respeitosamente de mãe, amparava como se fosse um ovo frágil, enquanto me lançava olhares mais afiados que navalhas. Ela me chamou de árvore seca. Disse: já que em tantos anos você não conseguiu me dar um herdeiro, conheça o seu lugar. E deu fora. Vitor estava ao lado, segurando o papel do divórcio que me forçou a assinar. Havia uma arrogância cruel em sua voz. Já assinou, agora a rua. Precisamos de espaço para Lúcia. E nem pense que aquele dinheiro na conta conjunta é seu. Considere como uma compensação pelos anos da minha juventude que você desperdiçou. Descontando os gastos para te sustentar nesses 3 anos, estamos quites. Saia só com a roupa do corpo. Será que a crueldade de um homem cujo amor se apagou pode ser tão monstruosa? Dei um sorriso fraco. Já não havia lágrimas. Todas tinham sido choradas nas longas noites de espera, quando ele voltava para casa bêbado, impregnado com o perfume de outras mulheres. Toda vez eu pegava a mala e a arrastava até a porta. O barulho das rodinhas no concreto soava como o rachar do meu coração partido. O vento sul cortava sem piedade. Eu me encolhi dentro do meu casaco fino. Não tinha comido nada o dia todo e meu estômago roncava em protesto. Sentei-me no banco de um velho ponto de ônibus. A luz alaranjada dos postes refletia borrada nas poças d'água. Para onde ir agora? Minha cidade natal no interior ficava longe e minha família era humilde. Meu pai tinha acabado de se recuperar de uma doença. Eu não queria voltar para meus pais naquele estado deplorável e causar-lhes dor. No bolso eu tinha apenas algumas centenas de reais. Em São Paulo, isso não pagava nem uma noite num hostel barato. Eu olhava para os carros passando rapidamente e meu coração afundava cada vez mais num peso insuportável. Dizem que o destino de uma mulher depende do marido. Parecia que eu tinha falhado miseravelmente nisso. De repente, um carro executivo preto passou voando. As rodas acertaram em cheio uma grande poça bem na minha frente. E a água, suja, jorrou como um chafariz, encharcando a perna da minha calça e minha velha mala. Eu já ia gritar um xingamento contra os ricaços sem coração. Mas, naquele momento, o vidro do carro se abriu um pouco. Um papel amassado voou lá de dentro e caiu bem aos meus pés. Lixo jogado fora, tão inútil quanto eu naquele momento. Quase o chutei para longe, mas a curiosidade falou mais alto. Me abaixei e o peguei. O papel estava úmido e amassado, mas sob a luz fraca do poste, as letras ainda eram legíveis. Precisa-se de funcionária especial para cuidados infantis. Moradia na residência, alimentação fornecida. Atuação como mãe substituta. Meus olhos grudaram nas palavras moradia na residência. Para mim, sem ter onde cair morta. Aquelas palavras brilharam como um colete salva-vidas no meio de um oceano gelado. Alisei o papel molhado no colo e li com mais atenção. Era um anúncio incomum para babá ou governanta. Os requisitos eram muito estranhos. Fisicamente forte, capaz de suportar alta pressão, não interferir na vida
Pessoal, disposta a viver isolada do mundo exterior, salário a combinar, moradia, alimentação e despesas diárias cobertas. No rodapé constava um endereço em um luxuoso condomínio fechado em Alphaville, conhecido por sua exclusividade e segurança impenetrável. Como contato, apenas um número de celular, sem nome do empregador, sem nome de agência. Muito evasivo, muito suspeito. Em qualquer outra situação, eu acharia que era uma armadilha. Mas agora, quando o mundo inteiro tinha virado as costas para mim, quando o frio penetrava até os ossos, o que eu tinha a perder? Olhei para o relógio. Já passava das 10 da noite. O condomínio ficava longe, mas se eu andasse rápido e pegasse o último ônibus da linha intermunicipal, conseguiria chegar à portaria. Um pensamento imprudente passou pela minha cabeça. Por que não tentar? No pior dos casos, eu só perderia tempo. No melhor, passaria pelo menos aquela noite debaixo de um teto, e não num banco congelante. Respirei fundo. O frio inesperadamente clareou minha mente. Levantei-me, agarrei a mala e caminhei a passos largos para a parada. A decisão estava tomada. Faria minha última aposta naquele jogo do destino. O condomínio em Alphaville era totalmente isolado do caos da cidade, atrás das árvores altas que balançavam com o vento. Escondiam-se mansões silenciosas. Os enormes portões de ferro preto que surgiram diante de mim lembravam a entrada de um castelo enfeitiçado, de contos de fadas, só que sombrio e deserto. Toquei o interfone e o som estridente rasgou o silêncio. Um tempo depois, uma porta menor se abriu rangendo e surgiu um homem mais velho, com jeito de mordomo, vestido com uma precisão impecável, mas com o rosto vincado pelas rugas dos anos. Ele me mediu dos pés à cabeça, com um olhar atento e levemente surpreso. Quem é a senhora? A voz dele era grave e um pouco rouca. Estendi o papel amassado. Boa noite. Eu vi o anúncio e vim sobre a vaga de emprego. O mordomo olhou para o papel, depois para a barra da minha calça suja e molhada e para a minha mala patética. Balançou a cabeça de leve e suspirou o suspiro de pessoas que já viram muitas decepções e há muito deixaram de ter esperanças. Mas ainda assim deu um passo para o lado. Entre o patrão está em casa, só aviso para não criar expectativas. Esta semana já vieram umas 10 pessoas para a entrevista e nenhuma aguentou. O aviso dele me deu calafrios, mas minhas pernas andaram sozinhas. Além do portão, estendia-se um pátio enorme de pedras cinzentas. O gramado estava perfeitamente aparado, mas sentia-se ali uma ausência de vida, uma esterilidade. Diante dos meus olhos, erguia-se uma mansão imponente, mas com as cortinas pesadas fechadas em todas as janelas, como se propositalmente se isolasse de qualquer luz ou alegria. Deixei a mala na entrada e segui o mordomo até a sala. Assim que cruzei a soleira, senti o ar pesar no meu peito. Não era calor, não, era abafamento, era um peso, o peso de emoções reprimidas. Da sala de jantar veio o som de louça quebrando, um grito, seguido por um choro de criança, dilacerante, desesperado. O mordomo correu assustado para lá, esquecendo-se de mim. A curiosidade e a aflição me puxaram atrás dele. A cena que se abriu diante dos meus olhos me fez prender a respiração. No chão, cacos de um prato e mingau espalhado. Um homem de camisa branca com as mangas dobradas apoiava as duas mãos na mesa. As costas estavam levemente curvadas, sob o peso invisível de noites em claro e desespero. Debaixo da mesa de jantar, encolhido como um tatu, estava um menino magrinho de uns 4 anos, não mais que isso. Grandes olhos escuros olhavam com pavor, mas neles ardia uma resistência teimosa. O menino apertava contra o peito um robô de brinquedo, como se fosse seu último escudo contra um mundo terrível. O homem levantou a cabeça. Traços faciais bem definidos, olhos fundos e um cansaço mortal neles. A barba por fazer. A voz grave, implorante. Arthur, por favor. Só um gole. Só um, senão vou ter que te levar para o hospital
para tomar soro de novo. O menino soluçou e gritou com a voz rouca: "Não vou! Papai é mentiroso! Sai de perto de mim!" O homem, que aparentemente se chamava Diego Lacerda, fechou os olhos, tentando conter uma onda de raiva. Esfregou a ponte do nariz com uma careta de dor. O mordomo deu um passo à frente, mas Diego dispensou com um gesto e com a voz, sem o menor traço de paciência, disparou: "Seu Nicolau, limpe isso aqui." E a senhora. Ele se virou bruscamente e cravou o olhar direto em mim, que estava parada na porta. Um olhar sem uma gota de interesse, apenas tédio e rejeição. "Nova candidata? Já viu o que está acontecendo aqui? Não precisamos de babá. Pode ir para casa. Seu Nicolau vai te dar o dinheiro da passagem." As palavras dele caíram como água gelada. Sem cumprimento, sem chance de me explicar, simplesmente enxotada. Olhei para o meu casaco sujo, depois para a criança debaixo da mesa, para aquele olhar desesperado que lembrava dolorosamente o meu próprio olhar naquelas longas noites de solidão, quando você espera calor e ele não vem. E o que me esperava fora daqueles portões? Voltar a congelar no ponto de ônibus. O orgulho subiu como uma onda. Eu queria dar meia volta e ir embora. Mas o olhar do menino me segurou, me pregou no chão. Fechei os punhos, engoli a dor e encontrei coragem. Se eu for embora agora, seu filho vai continuar sem comer um único pedaço. O senhor já tentou com 10 pessoas. Me dê 5 minutos. Se nesse tempo ele não comer, eu saio por conta própria. Não aceito 1 centavo para passagem. Diego Lacerda levantou uma sobrancelha, surpreso. Provavelmente nenhuma candidata, muito menos uma tão apagada e mal vestida, jamais tinha tentado negociar com ele. Ele estreitou os olhos, me medindo devagar de cima a baixo, as botas gastas, o rosto sem maquiagem, mas o fogo teimoso nos olhos. Finalmente, levantou as mãos e deu um passo para trás. A voz soou desafiadora e cansada. "Muito bem, 5 minutos. Valendo." Na grande sala de jantar reinou um silêncio, interrompido apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Respirei fundo, acalmando o tremor nas mãos e me aproximei lentamente da mesa. Não tentei puxar a criança à força, nem fiquei pairando sobre ela. Fiz algo que possivelmente ninguém naquela casa fazia. Sentei-me direto no chão frio e fiquei no mesmo nível do menino. Debaixo da mesa era escuro e apertado, mas para ele era a única fortaleza. Seu último canto, seguro. Arthur me olhava com olhos escuros e desconfiados, apertando o robô como um ouriço que levanta os espinhos para proteger seu território. Não o apressei, nem tentei convencê-lo a comer. Apenas fiquei observando o brinquedo em silêncio. Era um super-herói que se transformava. Faltava um pedaço no braço de plástico. Comecei a falar em voz baixa, para que só nós dois escutássemos. "Olha só, seu companheiro está ferido. Esse braço deve estar doendo muito. Se não carregarmos a energia dele, ele não vai conseguir se transformar para proteger a Terra." Os olhos escuros vacilaram. A curiosidade infantil é a arma mais poderosa contra qualquer defesa. O menino olhou para o robô, depois para mim, os lábios ainda firmemente cerrados. Puxei o prato com o mingau intacto, peguei um pouquinho na colher, mas não levei a boca da criança, e sim a do robô. Minha voz ficou solene, como a de alguém numa missão importantíssima. "Eu sou a Agente V, doutora do planeta Sirius. Cheguei com uma carga de energia especial para guerreiros feridos. Soldado, abra a boca, receba a carga. Precisamos de recuperação imediata." Levei a colher até a boca do robô e antes que o menino pudesse reagir, coloquei-a rapidamente na minha própria boca e engoli. Uau, comeu rápido. A energia já está se espalhando pelo corpo todo. Mas se o comandante estiver sem forças, quem vai liderar o robô na batalha? "Comandante, você também precisa se recarregar." Arthur não tirava os olhos de mim. A desconfiança nos olhos perdeu um pouco da força. Havia uma clara batalha dentro dele, a fome contra o seu pequeno orgulho. Peguei mais uma colherada e levei até os lábios dele.
com o olhar de um general, de quem depende a salvação do planeta. Comandante Arthur, as tropas aguardam suas ordens. Receba a carga, pelo menos um pouquinho. E o milagre aconteceu. A boquinha firmemente fechada se abriu devagar. Arthur aceitou acolher hesitando e engoliu. Não gritei de alegria, nem comecei a elogiá-lo exageradamente. Apenas sorri com confiança e peguei a segunda colherada, depois a terceira. Cada gole se transformava num episódio de uma pequena saga espacial, inventada ali mesmo, na hora. Diego estava parado na porta, observando tudo. Eu não olhava para ele, mas sentia como o olhar dele mudava de frieza e indiferença para surpresa e uma leve confusão. Ele claramente não esperava que aquela mulher insignificante conseguisse convencer o seu teimoso filho com uma historinha tão simples. Os 5 minutos acabaram. O mingau estava pela metade. Arthur, de repente, colocou a mãozinha na barriga e balançou a cabeça. Pronto, comandante carregado. Eu não insisti. Limpei a boca dele com cuidado e disse, muito séria, entendido, missão cumprida. Comandante, descanse. Levantei-me, minhas pernas formigavam e quase perdi o equilíbrio. Virei-me para Diego Lacerda. Ele estava com os braços cruzados, a expressão impenetrável. Bati a poeira da calça e disse tranquilamente, seu filho comeu, não tudo, mas o suficiente para evitar o soro no hospital. Cumpri a condição, com licença vou me retirar. Caminhei em direção à minha mala, mas a voz grave me parou. Espere. Diego se aproximou. Ele cheirava a sândalo, um perfume que se sobressaía a tudo na sala. Qual é o seu nome? Levantei a cabeça. Valéria. Valéria. Silva. Valéria Silva, ele repetiu baixinho. O olhar calculista de homem de negócio substituiu a rejeição de antes. Certo. Tá contratada. Período de experiência. 1 mês. Salário, 20 mil reais. Moradia e alimentação inclusas. Der resultado, terá bônus. Seu Nicolau vai preparar o seu quarto. 20 mil reais. Para mim, naquele momento, era uma quantia quase inacreditável. O suficiente para sair das dívidas e começar de novo. Eu ainda nem tinha tido tempo de agradecer quando o celular no meu bolso vibrou. Na tela, Vitor Carvalho. A mensagem foi curta, mas afiada como uma faca. Nem pense em chorar e implorar para voltar. Eu e minha mãe já trocamos as fechaduras. Dei um sorriso amargo. Desliguei a tela e olhei para Diego. Eu agradeço. Farei o possível para merecer a confiança. Os primeiros dias na mansão em Alphaville não foram perfeitos. A rendição de Arthur no primeiro dia havia sido uma fraqueza momentânea, ou talvez ele estivesse com muita fome mesmo. No dia seguinte, no almoço, a guerra recomeçou. O menino estava sentado em seu cadeirão, batendo a colher na mesa e gritando a plenos pulmões. Não vou comer legumes. Veneno de monstro. Não vou. Ele agitou os braços e derrubou o prato de arroz e o potinho de legumes no chão. Tudo se espalhou. Grãos brancos, pedaços verdes, um caos completo. Diego Lacerda estava sentado na cabeceira da mesa, com um rosto de pedra. Largou o garfo, conteve um grito que estava preso na garganta e apenas suspirou, cansado e sem esperanças. Durão e bem-sucedido fora dos muros da mansão. Diante do filhinho pequeno, ele era completamente impotente. Então ele olhou para mim. Bom, mostre do que é capaz. Eu não corri para limpar e não dei bronca em Arthur. Crianças com nervos abalados e mimadas, com teimosia, agem assim. Quanto mais você pressiona, maior é a resistência. Eu sabia disso. Fui até a cozinha. Lá estava cochilando o Golden, retriever da casa, chamado Carvão, um nome que seu Nicolau escolheu ironizando a pelagem dourada e luxuosa do cachorro. O cão era bonachão e um comilão terrível. Peguei uma tigela de inox limpa, coloquei uma mistura de carne, legumes e arroz, e chamando Carvão, voltei para a sala de jantar. Ao ver o cachorro grande, Arthur arregalou os olhos e parou de bater a colher. Coloquei a tigela do Carvão
um pouco afastada do cadeirão e um novo prato na frente do menino. Cocei a orelha do Carvão e anunciei alto: Oi, Carvão! Hoje temos uma competição. Quem comer mais rápido e fizer menos sujeira ganha a medalha de campeão. O perdedor. Lancei um olhar astuto para Arthur. O perdedor fica sem comida, porque o Carvão é um esfomeado e vai raspar tudo sozinho. Arthur olhou de soslaio pro cachorro, depois pro próprio prato. Carvão já estava com o focinho na tigela, salivando de impaciência. Preparar, apontar, já! Gritei. O cachorro devorou a comida num instante. Arthur, não querendo perder, agarrou a colher e começou a comer apressado, com vontade, sem tempo, para separar os legumes. O prato de Arthur ficou vazio quase ao mesmo tempo que a tigela do Carvão. Incrível. Comecei a bater palmas. Temos 2 campeões, mas o Arthur não derrubou nenhum grãozinho, então ele venceu. O menino de repente riu. Uma risada aberta, de boca cheia, com as bochechas rosadas e o ar saciado. Foi a primeira vez que ouvi aquela risada desde que passei pela porta da mansão. Diego levantou-se e passou por mim. Ele não disse obrigado, mas quando parou na porta e olhou para o filho, que agora se esticava para fazer carinho no Carvão, os cantos dos lábios dele tremeram levemente. Ele afagou a cabeça do cachorro e deu um sorriso bem discreto, achando que ninguém via. Naquela mesma noite, enquanto eu guardava minhas coisas no meu pequeno quarto, o telefone voltou a vibrar. Vitor. Hesitei, mas abri a mensagem. Volta. Minha mãe diz que se você reconhecer o erro, pedir perdão de joelhos e aceitar a Lúcia, a gente pode conversar sobre a sua volta. Mulher largada ninguém quer. Para de se fazer de orgulhosa. Cada palavra espetava como agulha, não de tristeza, de nojo. Quem ele achava que eu era? Uma coisa velha que você joga fora e depois pega de volta. Lembrei-me da risada de Arthur no almoço. Lembrei de como ali, numa casa de estranhos, eu sentia que servia para alguma coisa. Respirei fundo e bloqueei o número do Vitor de vez. 3 dias depois, seu Nicolau veio me avisar que o patrão estava me chamando no escritório. O escritório de Diego ficava no 2º andar, cercado por madeira escura e estantes de livros até o teto. Economia, política, literatura, austeridade e inteligência em cada detalhe. Diego estava sentado atrás de uma mesa maciça. A luz da janela desenhava claramente seu perfil bonito, mas solitário. Sente-se, ele apontou para a poltrona em frente. O tom era contido, mantendo distância. Sentei-me com cuidado na beirada, cruzando as mãos no colo. Será que fiz algo errado? Ele colocou uma pasta fina na minha frente. Na capa estava escrito contrato prenupcial. Olhei para o papel, depois para ele. O que isso significa? Sabe ler? Diego perguntou secamente, encostando-se na cadeira e cruzando os braços. Seu olhar parecia um lago profundo e silencioso. Preciso de uma esposa. O Arthur precisa de uma mãe. Mês que vem ele vai passar por entrevistas para um colégio de elite. Exigem a presença dos 2 pais. Eles investigam rigidamente o histórico familiar. Fiquei sem palavras. Mas por que eu? Você pode encontrar alguém mais jovem, mais bonita, com mais estudo. Diego deu um meio sorriso cínico. Eu não quero as caçadoras de fortunas. Preciso de alguém que consiga alimentar o Arthur e abrir o coração dele. Você fez isso. E também preciso de um escudo contra as armações da minha família. Tenho nojo de casamentos por interesse. Ele fez uma pausa e voltou a falar com o mesmo tom que devia usar para fechar contratos milionários. Eu sei da sua situação. Divorciada, sem um centavo, sem teto, sem renda estável. O ex-marido incomodando. Assine, receba um excelente salário e tenha uma vida confortável. Ele se inclinou para frente, baixando a voz para um tom perigosamente calmo. E eu ajudo você a recuperar o que te tiraram, ou pelo menos faça aqueles que te humilharam se arrependerem. A oferta era tentadora demais e assustadora demais.
tocava exatamente em todos os meus pontos fracos. Mas ainda me restava um pingo de bom senso. Além de cuidar do Arthur, o que mais eu tenho que fazer? Primeiro, o cuidado com o menino é prioridade, ditou Diego. Segundo, em público e na frente da família, fingir ser uma esposa feliz. Terceiro, não se intrometer na minha vida pessoal. E o mais importante, o olhar dele ficou cortante. Nunca suba ao terceiro andar. É área restrita. Quebre a regra e o contrato é cancelado imediatamente, com você pagando uma multa colossal. O terceiro andar. Lembrei-me de como o seu Nicolau desconversava sobre esse assunto desde a primeira noite. Aquela casa, aquele homem, tudo envolto em mistérios. Mas olhando para minha situação, cheia de dívidas, sem perspectiva, eu tinha outra escolha? Peguei a caneta. Minha mão tremeu um pouco, mas a assinatura saiu firme. Aceito. Diego assentiu e recolheu o contrato. Ótimo. A partir de hoje, somos parceiros. Parceiros. Uma palavra muito fria para o que chamam de casamento. Saí do escritório com o coração pesado, sem saber aonde aquela decisão me levaria. A assinatura no cartório foi tão burocrática quanto renovar o documento do carro. Sem alianças, sem flores, sem festa. Apenas 2 assinaturas em um papel, sem graça. Assim me tornei a esposa legal de Diego Lacerda, o enigmático CEO do Grupo Lacerda que eu conheci há menos de uma semana. Depois do cartório, ele me estendeu um cartão de crédito preto, sem limite. Compre roupas, joias, para que não digam que deixo minha mulher passar fome. Ele disse isso com a indiferença de quem joga moedas na caixinha de gorjetas. Peguei o cartão, pareceu inesperadamente pesado. Ele achava que eu ia correr para o shopping Cidade Jardim e esvaziar as lojas de grife, como suas antigas candidatas. Devolvi o cartão. Não preciso. Roupas limpas e arrumadas são suficientes. Não estou acostumada a usar o que não conquistei. Diego franziu a testa. Meu desprezo o surpreendeu. Não gosta de dinheiro ou está fingindo? Eu preciso muito de dinheiro. Olhei direto nos olhos dele. Mas só quero gastar o que eu ganhar. Posso pedir um adiantamento do salário? Para quê? Uma ponta de curiosidade surgiu na voz dele. Para comprar um carro. Diego me olhou com ironia. 3 meses do seu salário não pagam nem o carro mais barato da minha garagem. Quer comprar um carrinho de brinquedo para o Arthur? Um Fiat. Uno usado é o ideal, expliquei com calma. Para levar o Arthur para a escola e passear. O menino precisa de ar puro e experiências reais, não dessa mansão gelada. Moto é perigoso, carro de luxo chama muita atenção. Um carro modesto tá de bom tamanho. Diego ficou em silêncio, me observando. Provavelmente não esperava que o bem-estar do filho alheio fosse mais importante para mim do que meu próprio conforto. Ele tamborilou os dedos no volante por um instante. Como quiser. À tarde, manda o financeiro transferir o dinheiro. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, achei um Fiat Uno Mille, bege usado por R$ 25.000. Completei com o resto das minhas economias e comprei. Quando entrei no pátio da mansão, o carro parecia um patinho feio perdido num bando de cisnes no meio dos Mercedes e Porsche cintilantes. Diego estava na sacada do segundo andar com uma taça de vinho, olhando lá para baixo, primeiro para o carro, depois para mim que limpava o para-brisa com dedicação. Não disse nada, só levantou de leve o canto da boca. E no seu olhar não havia mais ironia, mas sim contemplação. Eu entendi. A vida como esposa oficial no papel havia começado com aquele carrinho surrado, aquele homem misterioso e uma nova página. O velho Uno pulava em cada buraco, mas para mim esse barulho era a música da liberdade. Naquele domingo, como Arthur não tinha aula, decidi levá-lo ao supermercado para comprar tintas e lápis de cor. Já fazia mais de uma semana que eu havia me tornado a mãe oficial no papel. O menino estava se soltando aos poucos. Arthur ia no banco do carona, ainda apertando o robô contra o peito. Mas os olhinhos pretos devoravam a rua movimentada pela janela. O Carrefour estava lotado. Eu segurava a mão de Arthur com firmeza.
Ele via aquilo pela primeira vez e olhava maravilhado para todos os lados, apontando para as prateleiras coloridas. Tia Val, isso come? E por que os peixinhos ficam num aquário tão pequenininho? Eu explicava tudo com paciência e me sentia uma verdadeira mãe, descobrindo o mundo junto com a criança. Paramos na sessão de papelaria. Eu estava escolhendo lápis quando ouvi uma voz que eu nunca esqueceria. A voz dos meus pesadelos. Isso vai ser fofo para o nosso bebê. Meu corpo congelou. Meus dedos apertaram a caixa de lápis sozinhos. Virei-me devagar. Um pouco mais à frente estava Vitor Carvalho vestindo um terno alinhado, relógio caro, com uma cara de babão, voltada para a barriga redonda da mulher ao lado, a tal nova e feliz esposa, por quem fui jogada no frio. A ironia cruel do destino. Eu queria pegar o Arthur e fugir, mas minhas pernas pareciam cravadas no chão. Vitor levantou a cabeça. Nossos olhares se cruzaram. O sorriso desapareceu do rosto dele. Uma surpresa rápida passou, seguida de desprezo e deboche. Ele sussurrou algo para a mulher e caminhou lentamente na minha direção. Olha só, quem está aqui? Minha ex-esposinha que virou empregada na casa dos outros. Ele olhou para o Arthur, depois para as minhas roupas simples. Tá difícil, né? Vi aquela sua lata velha no estacionamento. Deu até pena. Respirei fundo, tentando manter a calma por causa da criança. Como eu vivo não é da sua conta. Deixe-me passar. Mas Vitor não ia desperdiçar a chance de me humilhar em público. Bloqueou o caminho. Ah, não é assim. Vivemos 3 anos juntos. Olho pra você e meu coração até sangra de pena. Olha, vamos fazer o seguinte. Vai trabalhar de babá pro nosso bebê. Você já tá acostumada a cuidar de filho dos outros, já que filho seu você nunca ia ter mesmo. Cada palavra era sal na ferida. Ele pisou na minha pobreza e no ponto que mais doía. Os filhos que eu nunca tive. O sangue ferveu. Apertei a mão de Arthur e segurei a vontade de dar um tapa nele com o resto das minhas forças. Cala a boca ou chamo a segurança. A esposa do Vitor chegou perto, empinando a barriga, fazendo cara de nojo. Chega, amor, vamos embora. Não quero respirar o mesmo ar que essa gentalha. Faz mal pro bebê. Vitor estufou o peito e estendeu a mão em direção ao meu ombro. Sai da frente, que a minha mulher quer passar. Nesse exato segundo, uma pequena sombra disparou de trás de mim. Arthur, o menino que tinha ficado em silêncio, observando tudo, soltou um grito forte, correu e cravou os dentes na mão estendida de Vitor. Era uma criança de 4 anos, mas a mordida não foi brincadeira. Toda a sua indignação e instinto de defesa se concentraram naquele movimento. Vitor urrou de dor e puxou o braço. As marcas dos dentes ficaram marcadas no pulso. Apareceu sangue. Arthur se colocou na minha frente, abrindo os bracinhos, um pequeno defensor eriçado contra um inimigo enorme. Não mexe na minha mãe. Minha mãe não é pregada. Você é um homem mau. O supermercado ficou em silêncio. Todo mundo olhava para nós e eu fiquei paralisada. Arthur me chamou de mãe. Não tia Val, não babá. Mãe. Aquela palavra, dita por uma criança, sem nenhuma gota do meu sangue, numa situação tão absurda e amarga, encheu meu coração até transbordar. Vitor, segurando a mão ferida, ficou vermelho de raiva e vergonha. Levantou a mão para bater no Arthur. Seu, molequezinho do inferno, quem te ensinou a morder os outros? Mas dessa vez eu não fiquei calada. Entrei na frente do Arthur, ergui a postura e olhei nos olhos do Vitor de um jeito que minha voz ecoou pelo corredor inteiro. Tente encostar nele. Isso aqui tá cheio de câmeras. Você vai mesmo bater numa criança na frente de todo mundo? As pessoas em volta começaram a sussurrar. Que absurdo, arrumando briga com criança. Gente, sem noção. Vitor olhou em volta, dezenas de olhares de condenação. A esposa puxava a manga dele. Ele rosnou. A gente ainda vai se esbarrar. Isso não vai ficar assim. E saiu, debaixo do fogo cruzado de olhares, curvado de vergonha. Os seguranças chegaram quando já tinha acabado. Agradeci e levei Arthur para a saída. Perdi a vontade de comprar qualquer coisa.
No carro, percebi que as mãozinhas dele tremiam. Cobri as mãos dele com as minhas e fiz carinho. Passou. Você ficou com medo? Ele levantou os olhinhos cheios de lágrimas, mas a voz soou quase firme. Não fiquei. Ele é mau. Tia Val, quer dizer mãe, não tenha medo. Quando eu crescer, vou te defender. Não vou deixar ninguém te machucar. As lágrimas caíram. Abracei-o e chorei alto. Quando foi a última vez que um homem mesmo, um de 4 anos, prometeu me proteger? Uma mãe e um filho não precisam ser ligados pelo sangue. Às vezes o laço nasce quando 2 almas solitárias se enxergam e cuidam uma da outra. Ao voltar para a mansão, tentei esconder os olhos inchados, mas o arranhão na mão do Arthur, causado pelo zíper da jaqueta do Vitor na confusão, e minhas pálpebras vermelhas não escaparam a Diego. Ele largou os papéis. O que aconteceu? A voz era baixa, mas não admitia evasivas. Tentei amenizar. Mas seu Nicolau, que estava logo atrás guardando as compras, contou tudo como tinha sido. Quando ele terminou, o rosto de Diego escureceu. Pareceu que a temperatura em volta dele tinha caído vários graus. Ele se levantou em silêncio, foi até o escritório e fechou a porta. Pouco depois, ouvi a voz dele de lá de dentro. Fria, de aço, implacável. Levantem tudo sobre Vitor Carvalho, CEO da Medtech Brasil. Qualquer irregularidade, qualquer detalhe, tudo. E congelem imediatamente todo o fluxo de caixa dos projetos dele. Agora, eu estava petrificada. Pela primeira vez, vi sua verdadeira força. Sem alarde, sem histeria, apenas uma ação fria, precisa e irreversível. Ele estava com raiva por mim ou protegendo a própria reputação. Fosse o que fosse, uma onda de gratidão tomou meu peito. No jantar daquela noite, algo mudou. Diego observava Arthur comer animado. O menino estava com muita fome hoje. De repente, Diego pegou um pedaço de salmão assado e colocou no meu prato. Seu Nicolau paralisou. Eu também. Em todo o tempo que estava ali, era a primeira vez. Coma ele, ordenou baixinho, desviando o olhar. Você não precisa mais dirigir aquele carrinho, acrescentou depois de um tempo. Você é minha esposa. Você me representa em público. Não dê motivo para os outros te humilharem. Humilhar você é me humilhar. Olhei para o peixe no prato, depois para o perfil frio dele. As palavras ainda soavam como uma ordem, mas escondiam algo acolhedor. Obrigado, respondi baixinho. E o jantar daquela noite me pareceu especialmente saboroso. Poucos dias depois, enquanto Arthur e eu montávamos um castelo de blocos, Diego voltou para casa com um envelope dourado na mão e colocou na mesa na minha frente. Próximo sábado, esteja pronta. Jantar de gala beneficente com a elite paulistana. Peguei o convite. Letras brilhantes em relevo, papel pesado. Um mundo onde eu achava que jamais teria permissão para entrar. É obrigatório ir? Nunca fui a eventos assim. Posso envergonhar você. Não precisa fazer nada de... Mas ele disse calmamente. Só fique do meu lado, sorria e fale pouco. Do resto, eu cuido. É uma boa oportunidade para acabar com os boatos de que minha vida pessoal é uma bagunça. Notando meu olhar hesitante para minhas próprias roupas, ele pegou o celular e discou. Joana, vem amanhã à tarde com a equipe. Preciso que transformem a minha esposa na mulher mais elegante de São Paulo, mas com classe. No dia seguinte, a mansão virou um pequeno ateliê. Os estilistas trouxeram vestidos de festa, caixas de joias, arsenais de maquiagem. Me rodaram, mediram, arrumaram meu cabelo, me maquiaram. Quando finalmente abriram a cortina, olhei no espelho e não me reconheci. Cabelo preso num penteado alto, mostrando o pescoço. O vestido de veludo azul marinho abraçava o corpo com elegância. O rosto era o meu, mas diferente. Arthur entrou correndo e parou com a boca aberta. Deixou o robô cair. Uau! A mãe tá parecendo uma princesa de verdade. Diego estava na porta, com as mãos nos bolsos, me olhando devagar. Por uma fração de segundo, vi em seus olhos algo parecido com admiração. Ele levantou de leve o canto da boca.
nada mal. Para mim, aquele olhar e aquelas 2 palavras valeram mais que qualquer elogio. Olhei para o espelho e disse a mim mesma: você dá conta, Valéria. Você não é uma mulher jogada fora. Você é a esposa de Diego Lacerda, o dono do grupo Lacerda. Naquela noite, o hotel luxuoso em São Paulo brilhava como um diamante gigante no centro da cidade. Carros importados e limusines formavam fila na entrada principal. Eu estava sentada no banco de couro do carro de Diego e, sem perceber, apertava o tecido do vestido de veludo. Quantas vezes me acalmei na frente do espelho, mas quando vi aquele mundo de luxo de perto, meu coração acelerou. Diego estava sentado ao lado, imperturbável, como se tivesse nascido no meio de todo aquele brilho. Ele se virou para mim. Não fique nervosa, só fique do meu lado e sorria. Todas essas pessoas são apenas vendedores de terno caro. O carro parou. O manobrista abriu a porta. Diego saiu primeiro, abotoou o paletó e me ofereceu a mão. Respirei fundo e segurei a mão dele. Os flashes dos fotógrafos dispararam. Vozes ao redor. Olha, Lacerda, e tem uma mulher com ele. Nunca vi antes. Quem é? Atriz. Mantive a postura reta, o rosto sereno, andando ao lado dele, como a estilista me ensinou. Diego circulava pelo salão, cumprimentando conhecidos, trocando 2 ou 3 palavras. Cheiros de perfumes importados, vinho caro e música ao vivo se misturavam numa atmosfera pesada, porém fascinante. No fundo do salão, vi uma figura familiar. Vitor Carvalho, de terno engomado, cabelo cheio de gel, sorriso falso e uma taça de champanhe na mão. Ele estava adulando um senhor mais velho e em busca de contatos. Sem a esposa grávida, o que era óbvio, para esses assuntos ela só a atrapalharia. Vitor vinha na nossa direção, ainda não tinha visto meu rosto. Diego se inclinou perto do meu ouvido. Parece que seu inimigo tá chegando. Pronta? Antes que eu pudesse responder, Vitor já estava na nossa frente. Ele só tinha olhos para Diego. Deu um aceno respeitoso e estendeu um cartão de visitas com as 2 mãos. Diego Lacerda, que honra conhecê-lo pessoalmente. Sou Vitor Carvalho, da Meditech Brasil. Admiro muito o seu trabalho. Poderia me conceder 1 minuto da sua atenção? Diego não pegou o cartão. Manteve uma mão no bolso e a outra nas minhas costas. Olhou para Vitor com superioridade. Meditech Brasil. Já ouvi falar. Dizem que você é um ótimo negociador. Vitor abriu um sorriso largo. Imagina, bondade sua. A reputação e a ética da empresa sempre vêm em primeiro lugar. É mesmo? Diego fez uma pausa dramática e me virou suavemente para a luz. Engraçado. Como um homem tão ético consegue pisotear a dignidade de pessoas do próprio convívio? Vitor levantou o olhar e petrificou. Ele piscava, chacoalhava a cabeça, olhando paralisado. Aquela mulher elegante de veludo azul marinho, penteado fino e olhar calmo. Era Valéria. A mesma Valéria que ele havia expulsado na garoa de inverno com as botas gastas. Valéria, ele espremeu o nome como se queimasse a garganta. Você. O que está fazendo aqui? A surpresa deu lugar a algo sombrio, ciúme, orgulho ferido e confusão. Na cabeça dele, a mulher, largada e pobre, não combinava com aquele salão, ao lado do homem mais poderoso da cidade. Concluiu rapidamente que eu era uma amante bancada. Esquecendo-se da presença de Diego, deu um passo e segurou meu pulso. Ah, então é isso. Mal saiu de casa e já arrumou um velho rico para te bancar? Como entrou aqui? Com quem teve que dormir para conseguir o convite? Vá embora, não me envergonhe. Aqui. Dei um passo para trás, por instinto, mas Vitor avançou. Colocou um vestido bonito e acha que virou madame. Pode pintar o que for, vai ser sempre um Zé Ninguém. Uma voz fria e firme cortou a falação dele. Espere. Antes que os dedos de Vitor me apertassem, outra mão, muito mais forte, agarrou o pulso dele. Diego, ele não fez quase força, só torceu um pouco o braço.
Mas Vitor se curvou, soltando um gemido abafado. A música no salão pareceu diminuir. Todos os olhares se voltaram para nós. Diego soltou a mão de Vitor com nojo, tirou um lenço do bolso do paletó, limpou os dedos e jogou o pano na bandeja de um garçom que passava. Então deu um passo, colocou-se entre mim e Vitor e falou alto o suficiente para que o salão inteiro ouvisse. Vitor Carvalho, quem você acha que está passando vergonha aqui? Abra os olhos e olhe direito para esta mulher. Ele pegou minha mão, entrelaçou os dedos e levantou como um juramento. Esta é a minha legítima esposa e senhora do Grupo Lacerda. Insultá-la é o mesmo que me insultar, Diego Lacerda. O salão prendeu a respiração. Depois, uma explosão de sussurros. Lacerda casou? Essa é a esposa dele? E esse cara aí, o ex-marido, jogou fora e não soube dar valor. Vitor estava branco como papel. Os joelhos tremiam, a boca abria e fechava sem som. Esposa? Ela era minha. Diego deu um sorriso frio. Agradeço por não ter tido a capacidade de avaliar esse diamante. Foi graças a isso que eu tive a oportunidade de guardá-lo para mim. Mas a partir de hoje, ela não tem nada a ver com você. E se você chegar perto dela de novo ou falar um A, farei você se arrepender de ter nascido. Eu estava ao lado dele. O calor da mão dele derretia o gelo que eu carregava há tanto tempo. Vitor desabou de joelhos ali mesmo, na frente de centenas de convidados da alta sociedade. Senhor Lacerda, me perdoe, eu que errei, por Deus. Ele olhou para mim com uma expressão patética, implorando. Valéria, fomos casados por 3 anos. Fala com ele, por favor. Olhei para ele. Não havia alegria vingativa no meu coração, apenas uma pena amarga. Há 3 anos eu amava esse homem. Diego fez um aceno sutil para seu assistente. O homem imediatamente trouxe uma pasta fina. Diego a jogou na frente de Vitor. Os papéis se espalharam. Casados? Então me explique isso. 3 anos atrás, a sua empresa vendeu um lote de equipamentos médicos defeituosos para um hospital infantil. Um erro nas medições quase custou a vida de vários recém-nascidos. Você abafou o caso com suborno. Entre as crianças estava o filho de um grande amigo meu. Sabia disso? Vitor ficou com a cor de terra. Com as mãos trêmulas, pegou uma folha. Era o laudo de inspeção que ele achava que havia destruído há muito tempo. Eu. O Grupo Lacerda está cortando todas as relações comerciais com a Medtech Brasil. E esses documentos já foram enviados à Polícia Federal e à Receita. Quem lucra com a saúde de crianças e não sabe o que é ética, não tem o direito de pisar neste salão. Diego levantou a cabeça. Seguranças. 2 homens brutamontes apareceram do nada. Vitor gritou, resistiu, implorou, mas foi arrastado para fora. O grito morreu atrás das grandes portas do salão. As pessoas voltaram a respirar. Todos entenderam. Não foi apenas uma cena de ciúmes, foi justiça feita. Olhei para a porta por onde Vitor saiu e senti o peso de anos caindo dos meus ombros. Não pela humilhação dele, mas porque eu finalmente estava livre. Olhei para Diego. Ele me olhava calmo, profundo. Não disse nada, apenas apertou minha mão com mais força. Tudo havia ficado para trás. Quando o jantar terminou, voltamos para casa em silêncio. As luzes da cidade sumiam pela janela. Havia apenas o ronco do motor e a respiração de nós dois dentro da cabine escura. Diego bebeu um pouco além da conta na festa. Depois de acabar com Vitor, vários parceiros vieram cumprimentá-lo com taças cheias. Ele não recusou, mas bebia com uma sensação de vazio. Agora estava encostado no banco de olhos fechados. O rosto levemente corado, a respiração lenta, sem a couraça de homem de negócios. Olhei para ele de soslaio. Ali ele não era o magnata frio, era apenas um homem cansado e solitário. O carro fez uma curva brusca e a cabeça dele escorregou suavemente e pousou no meu ombro. Congelei. Fui afastar, mas parei.
Os ombros dele me sustentaram em meio a tanta confusão. Agora era ele quem descansava seu peso no meu ombro pequeno. Endireitei as costas para que ficasse mais confortável. O calor dele passava pelo tecido do terno. Meu coração deu um baque forte. Não era paixão adolescente, era algo calmo, profundo, que se infiltrava na alma. De repente ele se mexeu. Não abriu os olhos, mas mexeu os lábios. Obrigado por ter protegido o Arthur. As palavras caíram no silêncio como uma gota na água. De toda a minha aparição no evento do papel de esposa perfeita. Foi disso que ele se lembrou. Do dia no mercado em que eu e Arthur defendemos um ao outro. Olhei para o rosto dele de perto. Cílios longos que faziam sombra, a pequena ruga entre as sobrancelhas que não sumia nem dormindo. Boa noite. Diego sussurrei, sabendo que ele já não ouvia. Lá fora, as luzes da estrada brilhavam na escuridão, iluminando o caminho de casa. Lá nos esperava o menino. E uma casa que, embora ainda não fosse totalmente de verdade, estava ficando cada vez mais quente. Diego viajou para o Rio de Janeiro por 3 dias para fechar a fusão de uma subsidiária. A mansão gigantesca, sem o dono, parecia ainda maior e mais vazia. Na segunda noite sem ele, outra tempestade desabou. Os trovões rasgavam o céu de Alphaville. De madrugada, ouvi um grito desesperado vindo do quarto do Arthur. Pulei da cama e corri. O menino estava encolhido, o rosto vermelho, suando frio. Delirava. Mãe, não vá embora. Mãe. A testa dele queimava como um forno. O termômetro marcou 39,5 querussi. Acordei o seu Nicolau, peguei antitérmico, comecei a passar pano úmido, mas o remédio não fazia efeito. A respiração ficava cada vez mais pesada. De repente, Arthur sentou-se bruscamente, olhou para o nada na escuridão e saiu correndo como um raio. Arthur, para onde você vai? Ele não desceu as escadas. Correu para cima, para o lugar onde Diego tinha me proibido de ir. O terceiro andar. Dane-se contrato, dane-se multa. Era uma criança. Corri atrás dele. A pesada porta de madeira estava destrancada. Arthur empurrou a porta e caiu de joelhos no chão. Eu o segurei e olhei em volta. Não havia segredos macabros nem esqueletos no armário. Era um quarto grande e vazio, dominado pela dor, no meio uma mesa de homenagens. 2 fotos grandes num porta-retratos. Uma mulher, jovem com olhos brilhantes e o mesmo sorriso do Arthur. Ao lado, um homem com rosto amável. Cheiro de incenso, velas meio apagadas. Mamãe, mamãe. Arthur estendia as mãozinhas febris para a foto. Chorando. Minha garganta apertou. Foi por isso que ninguém podia entrar. Ele queria proteger essa dor ou preservar a paz deles. De repente, um vento gelado soprou nas minhas costas. A luz do corredor acendeu. Virei-me. Na porta estava Diego, encharcado, com a mala aos pés. Tinha voltado antes do prazo. No rosto dele não havia calma nem frieza corporativa. Apenas fúria. E algo beirando o desespero. Quem autorizou a sua entrada aqui? A voz dele engoliu o barulho da chuva lá fora. Ele correu, arrancou Arthur dos meus braços, me agarrou pelo pulso e me arrastou para fora. A porta bateu com estrondo, separando Arthur da foto de sua mãe. Na hora seguinte, a mansão virou um caos. Chamamos o médico, deram uma injeção. Arthur finalmente caiu num sono pesado e reparador. Só então o ar na casa ficou denso, como antes da tempestade. Diego estava sentado na beirada da cama do menino, segurando a mãozinha dele. Seus ombros largos tremiam levemente. Naquele momento, não era um magnata todo-poderoso, era apenas um pai diante da dor, algo que o dinheiro não pode resolver. Eu estava parada no canto. O pulso onde ele me apertou estava vermelho. Eu não sentia raiva dele, só compaixão. Coloquei um copo de chá quente na mesa de cabeceira em silêncio. Beba. Você tá molhado até os ossos. Ele levantou a cabeça. Olhos vermelhos, inflamados. Olhou pro chá, depois para mim. A raiva inútil havia passado. Só restou exaustão. Pegou copo, tomou de um gole só e soltou um suspiro pesado. Me desculpe. Eu perdi a cabeça.
Não, eu quebrei o contrato. Mas aquela mulher na foto, Diego ficou calado por um longo tempo, olhando para o nada. É a minha irmã Tatiana. Ao lado dela, o marido. Arthur não é meu filho biológico, é deles. Eu já suspeitava, mas ouvir isso em voz alta foi um baque. 4 anos atrás, eles morreram num acidente de carro terrível. Arthur estava no colo dela. Tinha 3 meses. Sobreviveu por milagre. Os parentes do marido logo vieram urubuzar a herança da Tatiana. Eu não podia entregar meu sobrinho para aquela gente. Peguei a guarda, mudei o sobrenome dele e cortei todas as relações com a outra família. Ele apertou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. O pior de tudo, o assassino nunca pagou. Um motorista de caminhão, bêbado, uma pessoa ajudou infeliz a escapar apenas com uma multa e pena alternativa. Levei 3 anos para descobrir quem foi. Descobri. O tio do seu ex-marido, Vitor. Um delegado, aposentado, cheio de contatos. Levei a mão à boca. O mundo é cruel e pequeno. O que parecia uma coincidência, Vitor, Diego, estava entrelaçado com sangue e dor. Foi por isso que eu comecei a investigar a empresa dele. Para conseguir provas, ele me olhou com culpa. Me perdoe por arrastar você para isso. Naquela noite, ficamos sentados lado a lado perto da cama do Arthur, acordados. A história dele pesava no meu coração, mas também derrubava o último muro invisível entre nós. Tomei coragem. Sabe, pouco depois de casar com Vitor, eu engravidei. Mas, por causa da pressão da minha ex-sogra e dos sacrifícios infinitos por aquela família, eu perdi o bebê num aborto espontâneo. Quando eu estava no hospital, com o corpo e a alma destroçados, Vitor não me deu conforto. Disse que a culpa era minha. As lágrimas escorreram pelo meu rosto, as mesmas que escondi por anos. Eu entendo o que é ver alguém que você ama sofrer e lutar sozinho, sem poder fazer nada. Diego esticou a mão e secou com cuidado a lágrima do meu rosto. Os dedos dele eram um pouco ásperos, mas surpreendentemente quentes. Nós dois somos pedaços quebrados. 2 cacos que o destino juntou na mesma correnteza. Ele olhou no fundo dos meus olhos pela primeira vez sem máscaras. Valéria, quero rescindir o nosso contrato. Não para terminar, mas para começar de novo. Não quero que você seja uma esposa só no papel. Quero que você seja a verdadeira mãe do Arthur, para curarmos essas feridas juntos e formarmos uma família de verdade. Você aceita? Meu coração apertou, depois relaxou. Sem velas, sem rosas, sem anéis de diamante. Apenas uma noite de tempestade, um quarto de criança e as palavras mais honestas que já ouvi na vida. Não respondi com palavras, apenas coloquei minha mão sobre a dele e apertei forte. O calor dele se espalhou pelo meu corpo, diluiu a solidão, derreteu o frio. Ele me puxou para perto. Seus braços me envolveram como se tivessem medo de que eu sumisse no ar. Pela primeira vez em anos, achei um lugar onde eu podia simplesmente respirar. Depois daquela noite, nossa vida começou a mudar de forma silenciosa, mas definitiva. Enquanto isso, na cidade, a tempestade caía sobre Vitor Carvalho. A falência da Medtech Brasil estampava os jornais de economia. Fraudes, contrabando de equipamentos com defeito, sonegação de impostos, propina. Tudo veio à tona. Os bancos exigiram o pagamento imediato das dívidas. Os bens foram confiscados. Aquela casa, de onde ele me expulsou debaixo de chuva, agora estava lacrada pela justiça. E o pior golpe para Vitor. Sua adorável esposa grávida sumiu na mesma noite em que a falência vazou, levando o último dinheiro vivo e as joias que ele havia escondido. Descobriu-se que a gravidez era falsa. Ela o enganara desde o começo, pelo dinheiro, pelo status. Quando o navio começou a afundar, o rato foi o primeiro a pular. A mãe do Vitor, aquela que me chamou de árvore seca, ao descobrir que a nora fugiu e o filho estava atolado em dívidas e num processo criminal, teve um derrame fulminante na porta do fórum. Ficou com metade do corpo paralisada, a boca torta. Não falava mais, apenas gemia numa cama de hospital do SUS, engasgada com lágrimas tardias.
De um executivo de sucesso, Vitor virou um homem sem teto, sem dinheiro, com uma montanha de dívidas e uma mãe doente. Eu lia as notícias sentada no sofá. Meu coração não dizia nada, nem deboche, nem pena. Apenas uma compreensão silenciosa e quase apática. A justiça havia sido feita. Fechei o notebook e olhei pela janela. Lá fora, Arthur corria atrás de uma borboleta no jardim. Paz, esse era o verdadeiro luxo. E Vitor e a mãe tinham trocado isso por nada. No fim daquele frio de São Paulo, quando as árvores começavam a brotar para a primavera, peguei o Fiat Uno e fui comprar algumas coisas para casa. Queria comprar ovos caipiras bem frescos para fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que o Arthur amava. Assim que virei a esquina, uma sombra pulou na frente do capô. Pisei no freio assustada, pronta para xingar com o vidro meio aberto, mas paralisei. Era o Vitor. Em poucos meses ele envelheceu uns 10 anos. O terno, antes engomado, estava encardido e brilhando de sujeira. A barba, desgrenhada, cobria o rosto, os olhos fundos, avermelhados, exalando um cheiro azedo de álcool. Ele se apoiou no meu vidro e pediu com a voz rouca: Valéria, sou eu. Abre, por favor. Hesitei, mas baixei o vidro mais um pouco e o cheiro de cachaça barata me atingiu. Val, me ajuda. Não tenho mais ninguém. Ele começou a choramingar. Lágrimas escorriam na sujeira do rosto. A minha mãe, ela teve um AVC. O hospital público tá horrível. Preciso de dinheiro para um remédio caro e não tenho um centavo. Tomaram minha casa, meus amigos sumiram. Só sobrou você. Só posso pedir a você. Ele tentou agarrar o vidro com as mãos trêmulas. Vivemos juntos por 3 anos. Lembra? Você não pode ver minha mãe morrer à míngua. Você é boa, me arruma uns trocados, Valéria. Por Deus! Uma amargura subiu pelo meu peito. Nem alegria, nem raiva. Algo indescritível. Se afaste do carro, eu disse com um tom reto. A segurança do condomínio vai ver e vai ser pior para você. Os olhos dele brilharam com uma esperança desesperada. Então você vai me ajudar? Você não esqueceu, né, do nosso passado. Não confunda as coisas. Faz muito tempo que eu deixei de ser a sua esposa. Naquela exata noite em que você jogou os papéis do divórcio na minha cara, peguei um caderninho, anotei o endereço rápido e passei pelo vão do vidro. Vitor pegou o papel e fez cara feia. O que é isso? É um asilo beneficente e centro de apoio. Eles têm enfermeiras, remédios básicos, teto e comida de graça pelo governo. Para o estado em que a sua mãe está agora, é o melhor lugar. Você acha que nesse estado em que você consegue cuidar dela, mas você tá rica? Seu marido é bilionário. Vai mixar mixaria comigo? Se eu der o dinheiro na sua mão, você vai beber tudo. Esse endereço é a última bondade que eu faço em relação à sua mãe. Do resto, se vire você mesmo. Levantei o vidro e acelerei. Pelo retrovisor, a figura dele ia diminuindo até virar um ponto escuro, como um trapo velho esquecido na beira da estrada. Parecia que a página sobre Vitor tinha virado para sempre, mas a verdadeira tempestade viria de onde eu menos esperava. Num fim de tarde, enquanto eu preparava o jantar, o telefone fixo da mansão tocou, barulhento e exigente. 10 milhões de reais. Em notas velhas e usadas, sem marcação, traga para o galpão abandonado na Zona Leste, Galeria 3, em 2 horas. Quem é? Aquele que tá com o herdeiro do Grupo Lacerda. A criança tá comigo. Se ligar para a polícia ou atrasar, você sabe o que acontece. O prato escorregou da minha mão e estilhaçou no chão. Arthur foi sequestrado. Mas o Diego tinha ido buscá-lo na escola. Disquei o número do celular de Diego. Chamou muito tempo. Depois ele mesmo retornou, ofegante. Valéria, você tá em casa? Levaram Arthur. Eu desci na farmácia para comprar um remédio por 5 minutos. Quando voltei, o vidro do carro estava quebrado. O menino sumiu. Acabei de receber uma ligação. Querem 10 milhões. Galpão na Zona Leste. Entendido. Fique em casa. Tranque tudo. Tô indo. Sentei no chão.
As lágrimas rolavam. Arthur, meu menino! Me veio a imagem de Vitor. Não, ele era covarde demais para isso. Provavelmente era algum dos credores perigosos dele. Gente que não conseguia cobrar a dívida da Medtech decidiu tentar pelo Lacerda, achando que o Arthur fosse filho de sangue do Lacerda e da minha antiga união. Eu não podia ficar ali sentada esperando. Fui para o quarto do Arthur. Uma semana antes, por ele ter ido bem nas aulas, dei de presente um relógio azul com rastreador GPS infantil e mandei não tirar nunca. Abri o aplicativo no meu celular, o pontinho vermelho piscava no mapa e se movia em direção à Zona Leste. O sinal estava vivo. Peguei a chave do Uno velho e saí correndo. O galpão, na área industrial abandonada, estava tomado pelo mato alto e pela escuridão. Apaguei os faróis antes de chegar e me esgueirei pelo muro. O carro, importado de Diego, estava parado atrás de uma parede quebrada, com vários policiais à paisana, discutindo um plano de invasão em sussurros. Eu ia correr até ele, mas de dentro do galpão ouvi o choro do Arthur. Papai, mãe, me ajuda! Eu tô com medo! O bom senso desapareceu. Me encostei na porta de ferro, enferrujada, e espiei pela fresta. A luz era fraca. Arthur estava amarrado numa cadeira de madeira. A boca estava com fita adesiva, mas a fita escorregou até o queixo. Andando de um lado para o outro estava um cara gigantesco, segurando um cano de ferro, xingando: cala a boca, pirralho, se o teu pai não trouxer a grana, tu vai pro inferno. Nesse exato momento, Diego arrombou o portão com os policiais. Parado. Solta a criança. Você tá cercado. O sequestrador civil, sem saída, agarrou Arthur pelo colarinho e colocou o cano de ferro perto da cabeça dele. Ninguém se mexe. Um passo e eu acabo com ele. Diego parou, levantou as mãos. A voz dele falhava. Não machuca o menino. O dinheiro tá aqui. O que você quiser. Só não encosta nele. Mas o bandido já andava para trás, em direção à saída dos fundos, arrastando Arthur. O menino, no impulso, cravou os dentes na mão do sequestrador. Ah, seu maldito! O homem levantou o cano para bater. Não. Eu chutei a porta dos fundos e invadi gritando, me jogando para frente. A distância era curta. Não dava tempo de pensar. Eu simplesmente cobri o Arthur com o meu corpo. O impacto do cano de ferro pesado não acertou a cabeça pequenininha dele, mas sim as minhas costas e o meu ombro. Caí no chão. Abracei o Arthur. O sangue ensopava a roupa. Mãe, mãe. O grito dele soava perto e longe ao mesmo tempo. Como o sequestrador se distraiu no susto, Diego partiu para cima feito um animal, jogando o homem no chão. Os policiais pularam em cima. O bandido urrava no chão, imobilizado. Diego correu até mim. O rosto dele era da cor de papel. Valéria! Val, olha para mim! Não me dá esse susto! Eu abri os olhos com muita dificuldade. Muito perto estava o rostinho inchado de choro do Arthur. Mamãe, não morre! Por favor, Arthur, tá tudo bem. Que bom que você tá vivo. A escuridão me tomou no calor dos braços de Diego. Quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi o cheiro de álcool. E vi um teto branco de hospital. Minha cabeça explodia, cada movimento era um choque de dor. Gemi baixinho. E imediatamente uma mão quente e trêmula segurou a minha. Valéria, você acordou. Era a voz de Diego. Virei a cabeça. Ele estava sentado ao lado da cama, barba grande, olheiras fundas. Não saiu dali enquanto eu estive apagada. O Arthur. Tá tudo bem. Olha ali dormindo no sofá. Disse que não ia para casa de jeito nenhum até a mãe abrir os olhos. Achei o sofá. Arthur estava encolhido, dormindo agarrado ao robô. Nas bochechas, os rastros secos do choro. Soltei a respiração aliviada. Diego fez carinho no meu cabelo. A voz tremeu. Por que você fez aquilo? Por que se jogou na frente? Eu não pensei, confessei. Arthur é nosso filho. Eu não podia deixar baterem nele.
Diego encostou os lábios na minha testa demoradamente e com carinho profundo. Senti uma lágrima salgada dele cair na minha bochecha. Obrigado por estar aqui com a gente. Me perdoa por não ter conseguido proteger você. Eu juro que nunca mais ninguém vai machucar nenhum de vocês dois. Todos os contratos, as formalidades, a frieza, tudo havia sido destruído naquela noite. Restou apenas aquilo: um pai, uma mãe, um filho, uma família. Depois daquele pesadelo, nossa pequena família começou a se curar devagar, mas a cada dia ficava mais forte. Arthur mudou. Com a ajuda da psicóloga e com muito amor da gente, deixou de ser aquela criança arredia e armada. Agora chegava da escola rindo alto, tagarelando e comia tudo que eu cozinhava. Diego também mudou. Diminuiu as viagens, colocou vice-presidentes para cuidar das operações da empresa. Passava a noite montando Lego no tapete ou ficava apenas ouvindo eu ler historinhas para o Arthur dormir. Eu decidi que não queria ser só a dona da casa. Me matriculei num curso de pedagogia, voltei a estudar. Diego me deu total apoio. Faça o que te fizer feliz. Eu não quero uma esposa esperando na janela. Quero que você tenha a sua vida. Nos fins de semana, a gente entrava no velho Fiat Uno Diego no volante e íamos passear no interior ou visitar o orfanato onde eu tinha virado voluntária. Diego não fazia mais questão de ostentar luxo. Ele até gostava de dirigir aquele carrinho humilde. Gostava da simplicidade. Uma noite, enquanto eu estudava meus textos, Diego trouxe uma xícara de chá para mim, me abraçou por trás e encostou o queixo no meu ombro. Val, não acha que essa casa tá meio silenciosa? Silenciosa? Estranhei. O Arthur pula o dia inteiro. O Arthur já tá grande. Ele precisa de um irmãozinho ou uma irmãzinha. O que acha da gente tentar? Fiquei vermelha até a orelha. O médico disse que eu teria muita dificuldade para engravidar de novo. Dificuldade não é impossibilidade. Nós vamos tentar juntos. E se não der certo, eu já sou felizão com você e o Arthur. É o suficiente. Mas se Deus mandar mais um anjinho, a felicidade vai transbordar. E Deus escutou. 2 meses depois percebi os sinais. Enjoo pela manhã, sono, absurdo, uma vontade maluca de comer abacaxi com sal. Comprei um teste na farmácia escondido. No banheiro, sozinha, vi os 2 risquinhos fortes subirem e caí no choro. Entrei na sala com um teste fechado na mão. Diego e Arthur brincavam no chão. Diego, minha voz falhou. Ele levantou a cabeça. Viu minhas lágrimas e pulou de susto. O que houve, Val? Tá sentindo dor? Eu abri a mão. Ele olhou pro bastãozinho. Um silêncio de segundos. De repente, ele deu um grito, me pegou no colo e me rodou no ar. É verdade isso? É. Arthur, você vai ganhar um irmãozinho. O menino arregalou o olho e saiu pulando que nem pipoca pela sala. Uhul! Eu sou o irmão mais velho. Se for menino, eu ensino a montar o robô. E se for menina, ele parou e botou a mão no queixo. Se for menina, eu deixo ela brincar com meus carrinhos. Às vezes Diego me colocava no sofá com o maior cuidado e encostava a orelha na minha barriga, rindo igual menino. Oi, aqui é o papai. Se comporta aí e não judia da sua mãe. Arthur grudava do outro lado. Ô bebê, quando você crescer eu te ensino tudo e vou te defender. Ninguém vai te mexer. A gravidez foi tranquila, recheada do amor absurdo dos meus 2 homens, não me deixando fazer peso nem esquentar a cabeça com nada. Lá pela 20ª semana, fui sozinha fazer a ultrassonografia de rotina porque Diego agarrou numa reunião inevitável. O médico confirmou, é uma menina, tá perfeita, tudo no lugar. Saí radiante e atravessei o grande saguão do Hospital do SUS para pegar um documento. Congelei, apoiado num esfregão de limpeza, vestindo um uniforme azul manchado de cândida, estava um homem curvado, magro, grisalho e com a pele calejada pela exaustão. Vitor trabalhava como faxineiro daquele hospital público. Quando ele ergueu a cabeça para torcer o esfregão, nossos olhos bateram. Ele me viu bonita, feliz, usando uma roupa boa, a barriga marcando a blusa.
O esfregão bateu no balde com um baque seco. Ficamos nos encarando por segundos. Nos olhos dele vi o choque, a vergonha imensa e o arrependimento tardio, amargo, que corroía por dentro. Ele mexeu a boca tentando falar. A mão, cheia de marcas de produtos químicos, subiu na metade do caminho e depois desceu. Ele sacou tudo ali mesmo. Não havia mais o que dizer. Eu não desviei o olhar. Sem zombaria, sem dó. Apenas com a calma de quem já curou a própria alma e deixou o passado no seu lugar. Aquele homem não existia mais na minha vida. Dei um aceno de cabeça bem sutil, do jeito que se cumprimenta um estranho que cruza seu caminho. Virei e saí pela porta dupla de vidro. Senti os olhos dele me furando as costas. Que ele sofresse seu arrependimento. Eu escolhi perdoar e seguir. Ele escolheu a ganância e a traição. A conta da vida chega, pesada e exata. Naquele mês de outubro, a primavera paulistana brilhou maravilhosamente. Árvores carregadas, ar limpo, um dia que eu achei que nunca chegaria para mim. De vestido de noiva branco, caminhei por um tapete de pétalas em direção ao homem que me ensinou a amar. Sem ostentação, escolhemos uma capela bucólica num hotel no campo, apenas para a família e meia dúzia de amigos próximos. Eu me olhei no espelho. O vestido de renda branca deixava transparecer o volume da gravidez, dando uma beleza ainda maior. A porta abriu num rompante. Arthur, com um suspensório infantil e gravata borboleta, parecia o dono da festa. Mãe, você tá parecendo de cinema. O papai já tá lá na frente suando, anda pra lá e pra cá. Acho que vai ter um treco. Dei uma gargalhada e estendi a mão. Meu pequeno príncipe, é você quem vai entregar a mamãe lá na frente. Mas é claro, é meu. Trabalho oficial, ele ajeitou a gravata. Entramos. As pétalas no chão, o som suave do violino. Lá no final, Diego, com os olhos lacrimejantes, que só eu conseguia ler. Arthur entregou minha mão a ele e avisou bem sério. Papai, toma conta da mãe e da minha irmãzinha. Se fizer ela chorar, eu tiro meu videogame da tomada e não deixo o senhor jogar mais. Os convidados caíram na risada e Diego passou a mão no cabelo do menino. Jurado, pela vida toda. Na troca das alianças, ele tremia. Valéria, obrigado por ter curado o Arthur e a mim. Essa aliança não é promessa de futuro. É a gratidão presente. Eu te amo demais. Eu também. Obrigada pela nossa família. Debaixo daquele céu azul, demos um beijo selando um recomeço puro. 3 meses depois, num domingo de muito calor em dezembro, a Sofia nasceu. A menina era a cara do Diego, os olhões grandes, mas a covinha na bochecha era minha. Quando a enfermeira me entregou aquele pacotinho, o tão famoso Diego Lacerda teve que virar o rosto para a janela, disfarçando o choro de soluçar. Com medo de machucar bebê, ele só esticou o dedo mindinho para perto do berço. A mãozinha minúscula e amassada fechou em torno do dedo dele, com uma força de não largar nunca mais. O laço ali ficou inquebrável. Arthur abraçou o papel de irmão mais velho com honra de estado. Chegava da escola e ia direto cheirar o pescocinho dela. Um dia flagrei ele cochichando. Fica grande logo, Soso. Eu vou montar quebra-cabeça com você. E se alguém da escola mexer contigo, se vê comigo. E foi na mesma semana de alegria que fiquei sabendo, por meio de conhecidos da antiga cidade, que a mãe do Vitor havia falecido no asilo. Estava sozinha. Vitor tentava um bico em outra cidade, como peão de obra na hora. Fiquei em silêncio. Sem comemorar, apenas uma lamentação muda por uma mulher que trocou o amor pela arrogância de posses e encerrou a história na maior miséria afetiva. Falei com Diego e nós pagamos um funeral decente de forma anônima para ela. Ele não reclamou, só segurou minha mão forte. À noite, no quarto da Sofia, fechei os olhos e rezei pela alma dela. Pensei no Vitor, no lixo, isolado do mundo. A maior punição da vida já estava paga.
Fechei a janela e fui para a cozinha, onde Arthur dava risada e Sofia balbuciava sons felizes com o pai. Os anos passaram. Sofia já andava com suas perninhas redondas espalhando brinquedos pela casa toda. Arthur entrou na terceira série, grande, esperto e carinhoso. O silêncio na mansão morreu. A casa era lotada de bola, bagunça e cheiro de bolo caseiro. Diego Lacerda abriu mão de vez da presidência e virou apenas conselheiro da empresa. Adorava amarrar um avental para tentar fazer picadinho ou deitava debaixo do velho Fiat com Arthur para ensiná-lo sobre o motor, arrancando olhares de surpresa dos vizinhos chiques de Alphaville. Num final de tarde de domingo, eu estava sentada na varanda, batendo no teclado, as últimas linhas do meu primeiro livro, um projeto que batizei de coração de Criança. Contava sobre crianças que são adotadas ou resgatadas de traumas infantis, muito baseado na nossa experiência com Arthur e nos meus dias de voluntariado espalhando empatia e paciência. O cheiro de terra molhada subia do jardim. Sofia vinha correndo desengonçada atrás de Arthur, que diminuía o passo de propósito para ela não chorar de frustração. Diego veio da cozinha com uma tigela cheia de pedaços de manga e colocou do lado do meu notebook, sentando-se, esparramado na cadeira ao lado. Ficou admirando os meninos no gramado. Tá terminando? Perguntou, tocando minha mão. Só falta a última folha das considerações finais. Ele entrelaçou nossos dedos. Sabe de uma coisa, Val? Às vezes parece mentira. Aquela garoa, ponto de ônibus, aquele papelzinho que voou do nada. Se fosse filme, ninguém ia acreditar. Dei um sorriso grande e me encostei nele. Costumo pensar que tirei na loteria acumulada. Fiquei com o bonitão, rico e arrumei mais 2 anjos de brinde. Melhor sorte da vida. Diego deu uma gargalhada solta, me apertou. Que sorte o quê? Eu que ganhei na Mega Sena. Se não fosse você me peitando no meio daquela sala, eu e o menino ainda estaríamos engolidos no escuro. Você é a luz dessa casa. Obrigado por tudo. Deu-me um beijo demorado até que um gritinho vindo da grama interrompeu. Papai! Mãe! A Soso caiu de bumbum, mas nem chorou, tá rindo pra caramba. Vem cá. Nos olhamos e rimos alto. Levantamos e fomos para lá. No jantar, a mesa era a confusão de sempre. Arroz, feijão, bife, farofa. Comida de verdade que dá sustância. Ali não tinha madames ou empresários cruéis. Eu optei por uma vida palpável. Ser mãe, escrever meu livro, fazer trabalho comunitário e amar meu marido. Antes do pôr do sol, enquanto eu fechava o arquivo do livro, olhei para fora de novo. Diego chutava uma bola murcha com Arthur e Sofia. Apláudia. As nuvens no céu, algumas escuras de chuva antiga e outras rosadas brilhantes com o fim de tarde. A vida é isso. Tem hora que a tempestade bate na nossa porta e desaloja tudo, mas quem sabe escolher a verdade, no meio do desespero, chega ao lugar de paz. Eu sobrevivi à pior das noites, ao gelo do inverno e cheguei no meu porto seguro. Não tinha medo do futuro. Por quê? Ao meu lado tinha braços fortes, uma família real e o amor que continuava alumiando tudo ao nosso redor. Suspirei, encerrei o computador e saí pela porta da varanda correndo, indo abraçá-los debaixo do sol. O passado de fato havia passado com todas as suas marcas. O agora, porém, me pertencia por inteiro.